Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Mesmo com frio, a gente começa a dar umas vaguinhas que vai aqui para frente, aí é nervosismo, né? Mas que Deus possa nos abençoar, que a gente possa aprender um pouquinho sobre o que Ele quer nos ensinar nessa manhã. O título da nossa mensagem nessa manhã: Deus está te esperando. No mundo que a gente vivemos hoje, a gente vê que Satanás sempre tenta disfarçar as intenções para fazer a gente distanciar dos caminhos de Deus. Sempre ele tenta querer nos iludir com as coisas desse mundo, como se as coisas desse mundo fossem melhor do que estar aos pés de Cristo, como se as coisas desse mundo fossem melhor do que estar próximo de Deus. E a mensagem dessa manhã, que a gente estudaremos, a gente vai estudar lá em Lucas. A gente vai abrir nossas Bíblias lá em Lucas. Quem quiser acompanhar, está lá em Lucas 15. É uma mensagem muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então a gente vai aprender um pouquinho mais lá no livro de Lucas 15. A gente vai ler Lucas 15 a partir do verso 11. Diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço desses disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E ele lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se apregou a um cidadão daquela terra, e este o mandou para o campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus servos, de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponham um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos, regozijamos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começamos a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava,
aproximando-se da casa, ouviu uma música e danças. Começou chamou um dos criados e perguntando-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para agradar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente lê Lucas 15, o Lucas 15 completo, a gente vê que esse capítulo do 15 vem retratando três histórias, e as três histórias são praticamente semelhantes. São três histórias de coisas que foram perdidas e depois foram achadas. A primeira foi o quê? A ovelha perdida, né? O pastor que tinha 100 ovelhas perdeu uma. Depois ele voltou e procurou a ovelha perdida. Depois conta a história da mulher que tinha as 10 dracmas, as 10 moedas. Depois que ela perdeu uma, ela foi procurar e ela achou. E agora conta a história do filho pródigo. O filho, né, que saiu de casa e se perdeu, e agora o filho volta para casa. A história diz o seguinte: a gente vamos tentar complementar essa história para a gente poder aproveitar um pouquinho sobre aquilo que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Aquele jovem, talvez ele estava ali enjoado de tudo que estava acontecendo ali, ele queria novas aventuras, novos ares, conhecer novas coisas. Agora ele chega para o seu pai e fala: pai, eu quero que o Senhor me dá tudo aquilo que me pertence, todos os meus bens ali que me pertencem, que o Senhor possa dividir e dar a minha parte. Então o pai divide a parte entre o filho mais novo e o filho mais velho. Passado algum tempo, esse filho mais novo agora vai para uma terra distante. A Bíblia não revela onde era essa terra, mas fala que é uma terra distante. Quando a gente estuda sobre esse filho pródigo, a gente sempre imagina o quê? O filho mais novo era o filho errado da história e o filho mais velho era o bom moço. Mas a gente vai dar uma estudada no relacionamento que eles tinham com seu pai. A gente vai dar uma analisada que talvez não só o filho mais novo estava errado, mas o filho mais velho também. Por exemplo, a primeira vez que o filho mais novo se relacionou com o pai, o que ele disse? Dá-me o que me pertence. Aqui ele está mostrando qual era a base do relacionamento dele com o seu pai. A base do relacionamento dele com o seu pai era um relacionamento de como se o pai devesse patrocinar tudo aquilo que ele desejava. O relacionamento dele com o pai é o quê? Dá-me. E muitas vezes a gente também faz a mesma coisa com o nosso Deus nos nossos dias. A gente só oramos a Deus, a gente só buscamos a Deus quando a gente precisa de alguma coisa. A gente só ajoelhamos no nosso quarto para orar a Deus para pedir alguma coisa. E agora, a primeira vez que o filho mais velho se direciona ao pai, para dizer o quê? Cadê?
no final. Sirvo-te há tanto tempo, e nenhum cabrito o Senhor me deu, para poder me alegrar com os meus amigos. Agora vem o seu filho, que gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, gastando abundantemente. Agora você dá o filho, o novilho cevado para ele. A gente vê que a base do relacionamento desse filho mais velho com o seu pai é a base do servo, é a base de servo. Aqui agora o pai chega para ele e fala: filho, você sempre estás comigo e tudo que é meu é seu. O que está querendo? O que eu quero chegar com isso? A partir do momento que aquele filho estava tendo um relacionamento com o pai apenas como servo, ele estava esquecendo dos seus benefícios como filho. Aqui é como se ele estivesse dizendo aqui: eu só enxergo o Senhor como meu Senhor, mas não enxergo o Senhor como meu Pai. Ele tem um relacionamento de empregado e patrão, mas não tem um relacionamento de pai e filho. E muitas vezes a gente tem que analisar que Deus não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele de servos e não um relacionamento de pai e filho. Deus quer que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Por exemplo, lá em umas páginas atrás, eu acho que é em Lucas 10, se não me engano, que fala que Jesus foi até a casa de Lázaro, Maria e Marta, e agora ali Maria está ali aos pés de Jesus, aprendendo os ensinamentos de Jesus, e Marta está na cozinha preparando as coisas, os afazeres para Jesus. Ela está trabalhando para Jesus também, porque ela está preparando as coisas para Jesus. E agora Marta chega ali de Jesus e fala: Jesus, peça a Maria para que ela se toque, para ela poder ir me ajudar na cozinha, porque eu estou ali sozinha. Aí Jesus chega até ela e fala: Marta, mas você anda tão distraída, tão agitada com tanta coisa, mas Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Ambas estavam tendo um relacionamento com Jesus, mas uma estava tendo um relacionamento de servo e a outra estava num relacionamento mais íntimo. E é isso que Jesus quer que a gente tenha hoje com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Aqui é Jesus dizendo: você respeite Deus como seu Senhor, mas se relaciona com Ele como Pai. Por isso, quando os discípulos perguntam a Jesus como a gente deve orar, aí Jesus fala: ore a Ele como Pai. Diz Ele: Pai nosso. Como Jesus está pedindo, relaciona com Ele com um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho. Então nos diz que agora esse jovem vai para essa terra distante, agora ele gasta todo o seu dinheiro. Quando ele gastou o seu dinheiro, agora ele se vê sem dinheiro, sem amigos, sem nenhum recurso, e agora ele tem que caçar um jeito para poder se alimentar, um jeito para se sobreviver. Agora ele vai bater de porta em porta para saber, para procurar emprego, para poder ter algum recurso para ele poder sobreviver. Aí ele chega até certo homem, e o homem fala assim: ó, o único serviço que eu tenho aqui é cuidar de porcos. Uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, que nem todas as portas que se abrem para a gente portas que Deus abriu para você. Nesse momento que esse homem fala: o único serviço que eu tenho aqui é para cuidar de porcos, não era para ele falar: é para cuidar de porcos, tá bom, eu aceito. Não era para ele fazer isso. A partir do momento que o homem falou: o único serviço que eu tenho aqui é cuidar de porcos, era para ele se lembrar do pai. Que como um pai judeu, certamente o pai deve ter ensinado para eles do tempo que Jesus cuidou do seu povo ali no deserto, 40 anos no tempo de Moisés ali, não tinha alimento, não tinha nada. Deus mandava todas as manhãs o maná para poder cuidar do seu povo ali. O pai talvez ensinou ele as leis de Moisés, as leis dos 10 mandamentos, as leis de Levíticos, e falou que não pode se alimentar de porcos e nem manusear, nem trabalhar com porcos.
No momento que esse homem fala, o único serviço que eu tenho aqui é cuidar de porcos, era para ele cair em si e falar, não, já fui longe demais. Agora é o momento de eu recordar aqui do meu pai e ver os ensinamentos do meu pai e voltar para o meu pai. E foi isso que aconteceu? Não, agora a Bíblia fala que ele falou, é para cuidar de porcos, tá bom, então eu aceito. E agora a Bíblia fala que ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, ele desejava comer ali as coisas que os porcos estavam comendo, mas ninguém os dava. É uma coisa interessante que desejo é diferente de fome. Concorda comigo? Desejo é diferente de fome. Porque veja comigo, se você vai num rodízio ou num restaurante, você compra ali meio quilo de carne, e agora você vê o garçom distribuindo um pudim ali de sobremesa em todas as mesas, e a hora que chega na sua mesa e o pudim acaba, você fala, o garçom, eu quero o meu pudim, eu quero a sobremesa. O garçom fala, infelizmente, o pudim de hoje se acabou. Aí você vai sair daquele restaurante com a barriga cheia, sim ou não? Sim, você vai sair com a barriga totalmente cheia, porque você comeu meio quilo de comida, meio quilo de carne. Mas você vai sair 100% satisfeito? Também não, porque você desejava comer o pudim e não tinha o pudim. E agora esse jovem deseja comer aquilo que os porcos estavam comendo, das alfarrobas. Aqui Jesus destaca essa parte. Talvez ele está falando aqui, o mal desse jovem, o problema desse jovem é os seus desejos. Ele deseja aquilo que não é propício para um jovem cristão. Ele deseja aquilo que os impuros desejam. Ele deseja estar em ambientes que só os impuros se acham confortáveis. Os nossos desejos mostram o quão distante nós estamos de Deus. Quais são os seus desejos hoje? Os seus desejos estão de base nas coisas de Deus? Os seus desejos mostram o quão distante você está de Deus. Se os seus desejos são desejos nas coisas espirituais, mostra que você está perto de Deus. Agora, quando os seus desejos estão em coisas impuras, coisas que são só confortáveis para aquelas pessoas que são pessoas do mundo, você vê que você está longe dos caminhos de Deus. E agora, esse jovem está ali desejando, e uma coisa muito interessante, agora ele cai em si e fala, até os servos do meu pai, os empregados do meu pai, tem abundância de pão, tem abundância de comida. Agora ele fala o quê? Levantar-me-ei e vou ter com ele, e direi para ele, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas aceite em mim, faz em mim como um dos teus servos. Aqui, irmãos, quando ele diz isso, quando ele diz isso, a gente tem que tirar algumas coisas de aproveito, que é o seguinte, ele estava no meio dos porcos e agora ele cai em si. Ele cai em si e no verso seguinte ele fala, levantar-me-ei. O que a gente tem que tirar de aproveito nisso? Não importa onde que a gente está, não importa o quão distante você está, não importa o quão distante você foi, você tem que cair em si e se levantar e ir em direção aos pés de Cristo. Não importa o quão distante você está, não importa da forma que você está, Deus está falando aqui para você nessa manhã. Se entregue, não espere um momento perfeito para você se entregar, porque aquele jovem, ele não esperou sair dos povos, ele não esperou ter uma estabilidade para poder voltar para o Pai. Dos povos ele caiu em si e falou, agora eu vou levantar e vou ter com meu Pai. Muitas vezes a gente deixa de ter a decisão em Cristo, por falar, eu não vou entregar meus caminhos ao Senhor agora não, que tem muita coisa ainda para me acertar na minha vida. Tem muita coisa ainda para eu poder me acertar, para depois eu me entregar a Cristo. E se Jesus voltar e você não ter acertado essas coisas, você vai perder a sua salvação por causa disso? Ou você quer se entregar a Cristo hoje, se entregar a Cristo o mais rápido possível, e ter um relacionamento com
relacionamento com Ele de pai e filho. Entregar seus caminhos ao Senhor. E agora esse filho fala o quê? Caindo em si, irei me levantar e vou ter com meu pai. Essa parte ainda do cair em si e me levantar da forma que a gente está, a gente lembra de quando Deus chamou Abraão para andar com ele. Está lá em Gênesis, deixa eu ver, está lá em Gênesis 17:1, que Jesus diz, que Deus fala assim para Abraão: anda comigo e ser perfeito. Se Deus tivesse falado para Abraão, seja perfeito e anda comigo, ele nunca ia conseguir andar com Deus, porque ele nunca iria conseguir ser perfeito. Mas a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, a gente se aproxima da perfeição. E agora esse jovem se levanta e vai até com o pai. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Se a gente sabe que tem que perdoar uma pessoa e não perdoa, isso muda alguma coisa na nossa vida, sim ou não? Não. Se a gente está em si de muita coisa que a gente tem que fazer, mas a gente não faz, não muda nada na nossa vida. O que a gente tem que fazer? Se a gente sabe que tem que fazer alguma coisa para mudar, a gente tem que cair em si e fazer acontecer. Não adianta você só saber que tem que fazer uma coisa, mas não fazer, porque não vai adiantar de nada. Se você saber que está fazendo alguma coisa errada, e você sabe que você tem que mudar, mas se você não muda, isso não muda nada na sua vida. A sua vida só muda a partir do momento que você sabe que tem que fazer, sabe que tem que mudar e faz acontecer. E esse jovem faz isso. Ele sabe que tem que mudar, sabe que foi longe demais. E agora ele está no meio dos povos. E agora ele se levanta e vai até com seu pai. E agora a gente consegue imaginar que ele se levantou, agora ele vai até com seu pai. E a Bíblia fala que de longe ele o avista, o pai, e o pai o avista. E o pai corre até ele para abraçar e beijar. E o que a gente tira de aproveito com isso? Que o pai estava do lado de fora da casa, né? Porque se o pai estivesse do lado de dentro, o pai não ia conseguir ver, não ia conseguir saber que ele estava voltando. O que é que eu quero dizer com isso? Jesus está do lado de fora. Jesus está te esperando. Não importa o quão longe a gente foi. Não importa o que a gente está fazendo. Deus quer que a gente se entregue para Ele. Abandona aquilo que a gente está fazendo de errado. Abandona nossos caminhos que estão nos distanciando de Deus. Deus está te pedindo hoje. Eu estou aqui te esperando, de braços abertos. Eu estou aqui, do lado de fora, esperando você para ter um encontro contigo ainda e o abraçar e festejar contigo. E agora, esse filho encontra com o pai, aquele discurso que ele sai lá nos povos, agora ele fala com o pai: Pai, peguei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí, lá no ensaio que ele fez, lá dentro dos povos, ele fala: Faze-me como um dos teus servos. Mas o que mudou? O primeiro discurso, a primeira vez que ele fala com o pai, ele diz: Dá-me. E agora tudo muda. Agora ele fala: Faz-me. O que mudou? Porque agora ele sabe o que o pai deu para ele, ele mesmo fez perder. Mas agora quando ele pede: Faz-me, ele está pedindo: Pai, faz-me o que você quiser, faz-me o seu modelo, faz-me o modelo de Jesus. E é o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar a Deus: Faz-me o que você pretende de mim, Senhor, faz-me o seu modelo. Porque muitas vezes a gente só pede a Deus isso, pede a Deus aquilo, ora por isso, mas nunca pede a Deus que seja feita a sua vontade. Nunca peça a Deus: Faz-me o que você deseja de mim. E agora, esse pai, em vez de ele falar isso, de fazer ele como um servo, o pai fala: Chama ali os seus servos e faz ele uma festa para poder comemorar a volta do filho. E é o que Jesus está esperando em você hoje. É o que Jesus espera de nós a cada dia, que a gente possa ter um encontro com Ele. Deus está nos esperando para entregar nossos caminhos a Ele. Deus está te esperando
para poder se entregar a Ele, para poder ter esse reencontro. Deus está ansioso para festejar com você. Tem a festa lá no céu, mas isso depende de mim e depende de você. Você quer entregar seus caminhos ao Senhor? Você quer ter esse encontro com Jesus? Vamos nos acertar nossas vidas, vamos ter um relacionamento íntimo com Deus, ter um relacionamento de pai e filho, não um relacionamento de um pai que só serve para dar as coisas. Não vamos ter um relacionamento com Deus achando que Deus deve só nos patrocinar naquilo que a gente pede a Ele. Não vamos ter um relacionamento com Deus onde que a gente só serve a Ele, mas não tem um relacionamento de pai e filho, não tem um relacionamento íntimo com Ele. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que essa mensagem possa ficar dentro dos nossos corações, que a gente possa sempre ter a imagem de Deus, uma imagem de pai amoroso, uma imagem de um pai que está ansioso para poder perdoar os seus pecados, uma imagem de Deus que está sempre ansioso para poder te abraçar de novo e poder comemorar com você a sua volta para Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Vamos ficar de pé e cantar o hino